Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você, sua família, tudo bem? Queridos amados, queremos trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, ao coração da sua família. Nos dias em que estamos vivendo, são dias difíceis, dias extremamente maus, mas cremos que com a graça de Deus nós iremos vencer. Portanto, quero fazer uma oração inicial e depois estaremos trazendo uma palavra, uma porção da palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Querido Deus e eterno Pai, é em Tua presença que estamos e queremos Te agradecer neste momento, em nome de Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Sabemos que os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, mas cremos, Senhor, que logo, muito em breve, Senhor amado, nós estaremos ao retorno da Tua casa para junto adorarmos ao Teu nome e a bendizermos com mais fidelidade, com mais felicidade, juntamente com todos os Teus filhos. Pai, se conosco nesse momento, dá-nos da Tua palavra aos nossos corações. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero te convidar para que abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 1, e depois o versículo de número 6. A minha Bíblia já se encontra aberta no livro de Romanos, capítulo de número 11, e o versículo de número 6. Em seguida, nós vamos ler um outro versículo da palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 14, e o versículo de número 1. Para ler com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo de número 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No Salmos de número 14 e o versículo de número 1, Salmos de número 14 e o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, primeira parte A do versículo: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Amados, onde lemos esses dois textos na palavra de Deus, são dois textos completamente inversos um do outro. O primeiro, nós lemos uma fotografia de um homem de fé. Em contrapartida, no segundo texto, nós lemos a fotografia de um homem que não crê em Deus ou que não tem fé. A mensagem que eu quero trazer da parte de Deus ao nosso coração nesta noite, eu gostaria de intitular dizendo que entre a incredulidade e a fé há um grande abismo. Entre a incredulidade e a fé há um grande abismo. Mas ao término desta palavra, eu quero te convidar a romper este grande abismo e sair de uma vida de incredulidade a uma vida de fé, a uma vida de uma fé próspera, a uma vida de uma fé gigantesca na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, quando nós lemos na Bíblia Sagrada que sem fé é impossível agradar a Deus, nós olhamos e vemos que a fé é uma virtude pela qual nós cremos em algo ou em alguma coisa, ou em alguém. Isso chama-se fé. É quando você crê, mesmo sem ver, mesmo sem ter provas concretas. A isso nós chamamos de fé. Por exemplo, mesmo que uma pessoa que nasça em uma região totalmente árida e seca, sem nunca ter ido ao mar, sem nunca ter provado a sua água com sal, a sua água salgada, e você diz para ele: olha, o mar, ele tem uma água salgada. Aquela pessoa passa a crer, mesmo sem nunca ter experimentado, apenas porque ele sabe que existe o mar. E ele já ouviu outras pessoas falar sobre o mar, sobre esta água salubre.
Então a fé, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, você passa a crer. Por exemplo, a fé, eu nunca fui na Antártida, mas eu creio, sem nunca ter ido lá, que lá há grande geleira. Eu creio nisso, sem nunca ter ido lá. Isso é uma fé que chamamos fé natural. E quando olhamos na Bíblia Sagrada, nós encontramos pelo menos 3 tipos de fé. Existe a fé natural, que é esta fé que eu estou falando para você agora. Existe uma outra fé que nós a denominamos fé sobrenatural. E existe ainda um terceiro tipo de fé que nós a chamamos de fé salvífica ou fé para a salvação. Quando falamos nesse primeiro tipo de fé, que é a fé natural, algumas pessoas até pensam que a fé, a virtude que nós estamos falando, é algo produzido pela mente humana. É algo que surge da mente humana e algo de pessoas irrelevantes, pessoas até mesmo sem estudo e daí por diante. Mas eu quero, em primeiro lugar, te dizer algo. A fé não é produto da mente humana. A fé não é invenção do homem. A fé não é invenção da religião. A fé não é invenção das igrejas. A fé não é invenção de homem algum. A fé, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a fé é um dom dado por Deus. A fé é algo que Deus dá a todos os homens. É um presente que Ele nos presenteou com a fé. Ele nos presenteou com esse dom chamado fé. E a fé não é e nunca foi um pensamento da mente humana, nunca foi algo como da fé positiva, que se dizem, pensa positivo e tudo vai dar certo. Pensa negativo e tudo não vai dar certo. Não. A fé não é algo disso, desse pensamento positivo. A fé, afirmo mais uma vez, ela é uma virtude concedida por Deus aos homens. A fé é um presente dado por Deus a mim e a você. Diga comigo, a fé é um presente de Deus. Isso mesmo, a fé é um presente de Deus. E este presente Ele deu a todos os homens. Ele me deu a fé, Ele te deu também a fé. E quando olhamos na Bíblia Sagrada, Ele dá a fé conforme a capacidade que cada um de nós temos para administrá-la. Olhando na Bíblia Sagrada, nós encontramos o Senhor sendo tratado como um homem que chamou os seus empregados e deu a cada um os talentos para eles administrar. E a Bíblia diz que a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos, e a outros 5 talentos para que eles administrassem. Então, olhando para esta premissa, o nosso Deus também, Ele deu a fé na medida e capacidade que cada um de nós temos para administrar. Então Ele te deu a fé, Ele me deu a fé como um dom, como um talento. Porém, há alguns que pegaram esta fé, esta virtude que Deus nos entregou e simplesmente amassou esta fé e jogou-a em algum local e jogou, quem sabe, até mesmo numa lata vazia, numa lata de lixo, e não tem mais a sua fé ativa. Porém, em contrapartida, há outros, muitos outros, que receberam também, quem sabe, a mesma quantidade de fé que você, e recebeu, quem sabe, menor quantidade da fé que você, ou maior. Mas, muito pelo contrário, ao invés dele pegar aquela fé e deixar na sua inatividade, não. Ele começou exercitando a sua fé simples, o seu dom simples, o seu talento simples, e onde tinha apenas aquela fé natural, ele começa agora exercitando a sua fé, e ele começa exercitando de maneira tão grande, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão maravilhosa, que esta simples fé que nós chamamos de fé natural, ela começa a crescer, e ela vai crescendo em uma grande escala, a ponto de se tornar em um grau exorbitante
exorbitante, uma fé que a Bíblia a chama agora de uma fé sobrenatural. Você passará da fé natural a ter uma fé sobrenatural. Pastor Eliezer, como é que a minha fé será exercitada a sair de uma fé natural, de uma simples fé, e chegar a esta fé que o Senhor está chamando de fé sobrenatural? A Bíblia mostra, meu amado irmão, meu amigo, que a fé, ela tem graus de crescimento. A Bíblia diz que Jesus, um certo dia, os discípulos, aliás, estavam orando por alguém e eles não conseguiram expulsar o demônio daquela pessoa que estava orando. De repente, Jesus chega lá no meio do discípulo e expulsa o demônio que estava na vida daquela pessoa, e os seus discípulos, um pouco envergonhados por não poder ter expulsado aqueles demônios, chamou o Senhor à parte e disse ao Senhor, perguntou a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu para ele e disse, é porque vocês ainda não têm fé. E eles disseram ao Senhor naquela hora, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então a nossa fé, a sua fé, ela é uma simples fé, mas ela pode ser acrescentada. E um dos modelos que a Bíblia mostra que ela pode ser acrescentada é que a nossa fé cresce de acordo com o que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, a sua fé é aumentada. Cada vez que você ler a palavra de Deus, a sua fé é aumentada. Cada vez que você ouve um testemunho de alguém falando acerca de Deus, acerca daquilo que ele fez, ou do que está fazendo, a sua fé, ela começa a ser exercitada em você, e o Espírito Santo é o encarregado por fazer esta fé começar a gerar dentro de você e crescer de uma forma exorbitante, e torna-se agora uma fé sobrenatural. Pastor Eliezer, agora o que é esta fé sobrenatural? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você tinha uma fé natural, que era a fé, por exemplo, estamos vivendo em uma onda de coronavírus, e todos nós cremos que isso vai passar. Isso chama-se fé natural. Todos acreditam que daqui a 15 dias, um mês ou 2 meses, essa crise irá passar, essa situação irá passar. Todos nós cremos nisso. Isso é uma fé natural. Porém, quando nós começamos agora a ter uma fé sobrenatural, é a fé que você agora começa a olhar para você e entender que você não é apenas matéria, que você é um ser espiritual, que dentro de você há um espírito, que dentro de você há uma alma. Você começa agora entendendo, através da fé sobrenatural, que existe um ser superior, que existe um Deus, que existe um rei que reina no universo. Então, quando você começa a exercitar a sua fé natural, chega na sobrenatural, você começa agora a crer que existe um mundo além morte, que existe um mundo além túmulo, que existe um Deus, que existe um Rei da glória, que existe vida após a morte. E quando essa fé começa agora sendo exercitada, essa fé sobrenatural, nós começamos agora a ter interesse por coisas espirituais. Nós começamos agora a perceber o que acontece quando nós oramos, o que acontece quando nós clamamos, o que acontece no mundo sobrenatural. E você agora começa a entender que no mundo há seres espirituais e que nós estamos aqui em uma guerra constante. E a partir do momento que esta fé sobrenatural continua crescendo em você, existe agora algo que nasce dentro de você, que é uma necessidade de entender agora algo poderosamente chamado salvação. É quando nós começamos agora a entender que há um mundo espiritual e a vida após a morte. Isso nós entendemos pela fé sobrenatural, e que para esta vida após a morte, na condição de homem que eu sou, eu não posso atravessá-la sozinho.
Na condição de pecador que somos, nós não podemos atravessar esse abismo entre incredulidade e fé sozinho. Então, para atravessar esse abismo entre a incredulidade e a fé, não mais fé natural, não mais fé sobrenatural, mas a fé salvífica, existe um abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é aí que nós começamos a entender, a ter um direcionamento. Onde é que eu vou agora ancorar a minha fé salvífica? A fé sobrenatural, ela começa a gerar em nós um entendimento de que nós somos pecador, de que o homem é pecador e de como pecador nós carecemos, nós necessitamos de um Salvador. Então surge a pergunta: onde eu vou ancorar agora a minha fé salvífica, a minha fé em relação à salvação? Onde é que eu vou ancorar? Em quem devo confiar? No que devo confiar? Então é nessa parte, meu amigo, meu irmão, que eu gostaria de chegar e lhe trazer pela mão para você entender. Louvado seja o nome de Jesus. Há muitas pessoas que a Bíblia Sagrada diz que eles têm colocado a sua fé no dinheiro. Há muitas pessoas que a Bíblia diz que eles têm colocado a sua fé nos homens, eles têm colocado a sua fé no governante, na medicina, eles têm colocado a sua fé em tantas outras coisas. Porém, eu quero lhes dizer uma coisa nesta noite: não coloque a sua fé nos homens, porque a Bíblia diz que eles falham. Não coloque a sua fé nas pessoas, elas também são falhas. Então, pastor, em quem ou no que eu coloco a minha fé? A Bíblia Sagrada, meu amigo, meu irmão, que está escrito nela as palavras de vida eterna. Sabe o que está escrito na palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 14 e o versículo de número 1 e 2? Jesus Cristo, ele disse assim nas suas palavras: não se turbe o vosso coração, ou melhor, não se preocupe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Então eu lhe apresento alguém onde você deve colocar a sua fé, a sua confiança, primeiro em Deus, segundo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1 e versículo de número 12, que todos aqueles que crê no seu nome, ou no nome de Jesus, a este Deus lhe deu o poder e direito de se tornarem filhos de Deus. Meu amigo, meu irmão, ainda mais no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versículo de número 12, está escrito que não há outro nome, não há outra pessoa, não há ninguém, nem nos céus e nem na terra, há um nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então eu te convido para ancorar agora a tua fé salvífica, esta fé que envolve a salvação, não mais no homem, não mais em pessoa, não mais em imagem, não mais em outras coisas fúteis, mas coloque a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele estava com o Silas lá naquela prisão, já perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles foram espancados, eles apanharam, foram açoitados, e após eles se levantarem, a Bíblia diz que aconteceu um grande terremoto, a prisão abalou, muita gente ali foram soltas, as cadeias se soltaram, os grilhões que estavam os prendendo se quebraram, e de repente o carcereiro daquela cadeia levantou-se com a sua espada, tentando o próprio suicídio, e de repente o apóstolo Paulo se levanta, cheio dessa fé sobrenatural, e cheio da fé salvífica, olhando para aquele homem atônito, olhando para ele, disse: homens, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo imediatamente deu-lhe a receita, que é a receita que eu lhe dou nesta noite: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta: por que tanta incredulidade no seu coração? A incredulidade, entre a incredulidade e a fé existe um grande abismo. Cuidado com esse abismo. Por que tanta incredulidade no seu coração? Alguém te decepcionou? Alguém te trouxe falsa expectativa?
Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: Cristo cura a sua vida, Ele cura as suas feridas, Ele cura a sua chaga, Ele pode te levantar novamente, Ele pode afetar a tua fé de uma maneira que você voltará da fé natural à sobrenatural. E quando você começar a degustar das coisas do céu, das coisas de Deus, da palavra de Deus, Ele te dará a fé salvífica, uma fé que não afetará só aqui, mas afetará a tua vida aqui e por fim na vida eterna. Meu amigo, entre a fé e a incredulidade, ou entre a incredulidade e a fé, há um grande abismo que o homem não pode só. Você não consegue sair só da sua incredulidade, da sua falta de fé, até na fé salvífica. Você não consegue ir só. Os homens também não conseguem te levar. A religião não consegue te tirar dessa incredulidade e te levar para uma vida de fé salvífica. Mas Cristo Jesus, nesta noite a qual eu prego, a qual eu te apresento, Ele pode sim te tirar desse abismo, Ele pode sim te tirar dessa incredulidade, Ele pode aumentar a sua fé nesta noite. Quem sabe você tem dito assim: eu não creio mais em ninguém, nada nesse mundo mais afeta a minha mente, afeta o meu coração. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: a palavra de Deus diz que ela é martelo que esmiuça a penha. O seu coração pode estar duro como uma pedra, mas através desta palavra, o Senhor Jesus está dizendo para você: filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração, e eu farei desse coração de pedra se tornar um coração de carne. Eu e o meu Pai, disse Jesus em suas palavras, eu virei para Ele e farei dele morada. Louvado seja o nome de Jesus. Amigo, eu não sei quanto tempo você está afastado da casa do Senhor. Eu não sei quantos tempos você não vem na igreja. Eu não sei quanto tempo o mundo te afetou e te esfriou na fé. Mas eu quero lhes dizer, complementando esta palavra, o Senhor Jesus, Ele manda te falar nesta noite: arrepende-te e lembra-te de onde caíste. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua fé. Quem sabe a sua fé está estagnada, não cresce mais, nada tem dado certo para você, mas nesta noite Ele vai trabalhar na sua vida, mesmo você tendo pouca fé. Através desta palavra, eu te falei a princípio que a palavra de Deus, quando nós ouvimos, ela aumenta a nossa fé. Então, como você ouviu a palavra de Deus sendo ministrada nesta noite, a sua fé foi acrescentada, a sua fé foi aumentada, a sua fé deu uma movida aí agora dentro de você. Então eu quero nesse momento, mesmo você tendo pouca fé, eu quero orar por você e pedir que o Senhor entre com a sua providência na sua vida, e aquilo que você crê que vai dar errado, Deus vai mudar e vai dar certo, porque nós cremos no impossível. Aqueles que crê naquilo que há muitas pessoas que não creem no impossível. Quem sabe a pessoa dizendo para você que não vai dar certo, mas a palavra de Deus, através daqueles que têm uma fé sobrenatural, se Deus está no negócio, tudo vai dar certo. Deus vai abençoar o seu lar, Deus vai abençoar a sua